Nessa aula, eu vou falar sobre número de elementos da união. Existe uma fórmula que é a seguinte, ó, número de elementos de A união B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A interseção B. Por quê? Olha só, vamos olhar nesse diagrama que eu tenho aqui. Eu tenho o conjunto A e o conjunto B. Na hora que eu conto o número de elementos de A, olha só, eu conto quem está nessa região e nessa região que eu fiz a bolinha amarela. Ó. Contei aqui e contei aqui. Então, eu tenho aqui, ó, número de elementos de A. Depois, eu vou contar número de elementos de B, ou seja, quem está nessa região e nessa região. Porque ó, aqui é a região de B, contei uma vez aqui e uma vez aqui. O que ocorreu? Tem uma região que quem está aqui foi contado duas vezes. E essa região é justamente a interseção entre A e B. Então, eu subtraio uma vez essa interseção. E aí, na hora que eu subtraio uma vez essa interseção, o que ocorre? Cada região foi contada uma única vez. Então, eu tenho que número de elementos de A união B é igual ao número de elementos de A mais número de elementos de B menos número de elementos de A interseção B. Vamos ver aqui um problema com valores. Eu tenho que o número de elementos de A igual a 23, número de elementos de B igual a 37, número de elementos de A interseção B igual a 10, e eu quero saber qual é o número de elementos de A união B. Pela fórmula, eu teria o seguinte, número de elementos de A união B é igual a número de elementos de A, que é 23, mais número de elementos de B, que é 37, menos número de elementos de A interseção B, que é 10. Isso me daria 23 mais 37, 60, menos 10. E 60 menos 10 é igual a 50. Então, posso colocar aqui que o número de elementos de A união B é igual a 50. Uma outra maneira poderia ser por diagrama. Eu tenho aqui, ó, o conjunto A e o conjunto B. Eu sei que a interseção tem 10 elementos. Então, eu posso colocar aqui, ó, 10 elementos na interseção. Eu sempre vou começar, quando eu tenho essas informações, a interseção. No conjunto A inteiro, eu tenho 23 elementos. Se eu já coloquei 10 aqui, eu estou devendo 13 para completar os 23. E olha só, 13 mais 10 dá realmente os 23. No conjunto B inteiro, eu tenho 37 elementos. Se eu já tenho 10, eu estou devendo 27. Então, tem aqui, ó, 27 mais 10 dá os 37. Se eu fizer essa soma, 13 mais 10 mais 27, eu obtenho quanto? Ó, 13 mais 10, 23. 23 mais 27 realmente dá os 50 elementos. Então, eu posso usar a fórmula, ou, se for conveniente, eu utilizo o diagrama de Venn. Outra situação que pode ocorrer é a seguinte. Eu sei que o número de elementos de A é 65. O número de elementos de B é 55. E agora eu sei o número de elementos de A união B, que é igual a 100. E eu quero o número de elementos de A interseção B. Se eu jogar na fórmula, o que eu terei? Número de elementos de A união B, 100, é igual a número de elementos de A, 65, mais número de elementos de B, 55, menos número de elementos de A interseção B. Como esse menos n de A interseção B está do lado direito da equação, eu vou trazer para o lado esquerdo, e aí ele vai mudar o sinal. Então, vou ter que n de A interseção B é igual. Se eu já somar o 65 mais 55, eu tenho 120. E esse 100 que está do lado esquerdo, mando para o lado direito como menos 100. E aí, eu vou ter que número de elementos de A interseção B igual a 120 menos 100, que resulta em 20.
Olhando o diagrama, o que eu vou ter? Vamos mostrar aqui que por diagrama, isso aqui vai confirmar. Olha só, a interseção tem 20 elementos. Se A tem 65, eu já coloquei 20 aqui, eu estou devendo 45. Se B tem 55 e eu coloquei 20 aqui, eu estou devendo 35. E aí vamos confirmar. 45 mais 20 dá 65. 65 mais 35 realmente dá 100. Ou seja, o número de elementos de A interseção B realmente é 20. Como que eu posso fazer para ser mais prático nesse caso? Quando eu tenho o A, o B, eu sei a união e eu quero a interseção, você pode pensar o seguinte: soma 65 com 55, que dá 120, e pergunta, qual é o excesso que eu tenho em relação à união? 120 está excedendo 100 em 20 unidades, que é o que eu tenho aqui, a interseção. Então, esse é o segredo. Ó. Soma A, soma B, e pergunta qual é o excesso em relação à união. E aí você tem a interseção. Eu tenho agora o seguinte problema. Em uma seleção para uma vaga de trabalho, onde era obrigatório o candidato possuir algum tipo de habilitação para a condução de veículos, 80 candidatos estavam habilitados a conduzir carros e 100 candidatos estavam habilitados a conduzir motocicletas. Sabendo-se que 30 candidatos possuíam ambas habilitações, determine o número de candidatos que participaram da seleção. Esse tipo de situação, apesar de existir uma fórmula, é mais fácil de ser resolvida por diagrama. Eu tenho aqui o conjunto dos que possuem habilitação para carros e o conjunto dos que possuem habilitação para motos. Eu sei que 80 candidatos estavam habilitados a conduzir carros. Então, essa região aqui precisa ter 80 elementos. 100 candidatos estavam habilitados a conduzir motocicletas, que seria essa região. Agora, eu sei que 30 candidatos possuíam ambas habilitações, ou seja, a interseção, e é dela que eu vou partir. Eu vou colocar 30 elementos aqui. Agora, sabendo que 80 candidatos estavam habilitados a conduzir carros, se eu já tenho 30 aqui, está faltando 50. Então, coloco aqui, ó, 50. Eu sei também que 100 candidatos estavam habilitados a conduzir motocicletas. Eu já tenho 30. Para fechar o 100, eu estou devendo 70. Agora, eu posso determinar o número de candidatos que participaram da seleção. Basta que eu some 50 mais 30 mais 70. Então, vamos fazer isso aqui, ó. 50 mais 30 mais 70 é igual a 150. 150 candidatos. Em uma escola de idiomas que oferece apenas cursos de inglês e de alemão, dos 314 alunos matriculados, 234 fazem o curso de inglês e 180 fazem o curso de alemão. Qual a quantidade de alunos matriculados em ambos os cursos? Bem, nesse caso, eu sei que a união é 314, 234 fazem inglês e 180 fazem alemão. Como que eu vou determinar a quantidade de alunos matriculados em ambos os cursos? Não vou usar a fórmula, vou usar o seguinte artifício, ó. Somo o 234 mais o 180 e vejo qual é o meu excesso em relação a 314. Eu tenho aqui, ó, 4 mais 0 vai dar 4, depois 3 mais 8 vai dar 11, coloco 1 aqui e vai 1, e depois, ó, 1 mais 2, 3, 3 mais 1, 4. Eu tenho 414. Qual é o meu excesso? 414 menos 314. Isso aqui vai dar 100. 414 menos 314 é igual a 100. Então, qual a quantidade de alunos matriculados em ambos os cursos? Resposta: 100 alunos. Em uma pesquisa onde cada entrevistado deveria responder sim
ou não para duas perguntas, foram obtidos os seguintes resultados. Pergunta 1, lê livros. Pergunta 2, assiste séries. Pergunta 1, 140 pessoas responderam sim. Pergunta 2, 500 pessoas responderam sim. Responderam sim para ambas as perguntas, 100 pessoas. Responderam não para ambas perguntas, 60 pessoas. Qual o número de pessoas entrevistadas? Eu vou utilizar esse diagrama aqui, ó. Aqui seria o conjunto das pessoas que leem livros e aqui o conjunto das pessoas que assistem séries. E fora desse conjunto aqui, quem respondeu não para ambas as perguntas, que no caso eu já sei que é igual a 60. Eu vou anotar esse valor aqui, ó. 60 pessoas estão fora de ambos os conjuntos. Eu sei também que 100 pessoas responderam sim para ambas as perguntas. Então, eu já vou colocar aqui na interseção, ó, 100 pessoas. Eu sei que a pergunta 2 foi respondida sim por 500 pessoas, que era qual pergunta? Assiste séries, quer dizer, essa região aqui. Como eu já tenho 100, para chegar em 500, faltam 400. E a pergunta 1, eu tenho 140 pessoas que responderam sim. Como aqui eu já tenho 100, para formar os 140, está faltando 40. E aí, eu consigo responder a quantidade de pessoas que foram entrevistadas. Basta que eu faça 40 mais 100 mais 400 mais 60. Isso aqui vai dar, olha só, 40 mais 60 já dá 100. 100 mais 400 dá 500. 100 mais 500 é igual a 600, ou seja, 600 pessoas entrevistadas.